Agora sim, creio que houve aqui um problema de som, mas creio que está neste momento resolvido. Recebam, portanto, a minha saudação especial neste primeiro dia do ano, neste sábado, que nós dedicamos ao nosso Deus e que neste momento também vamos iniciar um novo trimestre com um novo tema que será todo acerca do livro de Hebreus, da Epístola aos Hebreus. É um livro extraordinário, é um livro de exortação para a Igreja de uma maneira geral, e tudo aquilo que nós aqui pudermos dizer acerca dos destinatários deste livro naquela altura, tudo isto se reporta também a cada um de nós, dado que todas as coisas que no passado foram escritas para o nosso ensino foram escritas. Eu gostaria de pedir a todos que pudéssemos de alguma forma reclinar a nossa fronte e orarmos ao Senhor neste momento. Bom Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos dás de podermos estar todos em sintonia através destes meios visuais, audiovisuais que temos, e que, Senhor, tu nos assistas nesta hora e que o teu Santo Espírito possa ser derramado sobre cada um de nós para podermos assim reter os ensinos que tu nos desejas transmitir neste dia. Dá-nos, Senhor, a tua paz, a tua bênção. Te agradecemos em Jesus. Amém, Senhor. Ora, nós vamos falar certamente, portanto, este trimestre acerca do livro de Hebreus. Temos algumas dificuldades. O primeiro, saber propriamente a quem é que ele se destina. Os Hebreus é um termo genérico, mas certamente que ele se destina a alguém em especial. Também quem é que foi o autor desta epístola. Nós não temos do ponto de vista histórico, de podermos analisar, dado que o livro não menciona o seu autor. Mas nós temos uma ajuda por excelência, que é Ellen White, quando ela, no livro do Grande Conflito, na página 347, ela diz: o reino da graça é mostrado por Paulo na Epístola aos Hebreus. Portanto, se algumas pessoas colocam em causa quem é que teria sido o autor desta epístola, temos aqui certamente uma opinião por acréscimo e uma opinião bem balizada. O livro de Hebreus não começa por um padrão de uma epístola normal. Uma epístola tem certamente o seu remetente, o seu autor, que depois envia as suas mensagens, a sua carta, faz algumas saudações em especial, e esta carta não tem isso, não tem essa introdução. Não tem o autor do livro, nem propriamente aquelas saudações especiais, porém o livro termina como se fosse uma carta, né? Portanto, nós conhecemos que as cartas tinham sempre o seu autor, o destinatário, aquelas saudações especiais, o conteúdo, e depois terminava novamente com saudações. E se a carta não tem este plano normal de uma epístola, ela parece ser realmente uma epístola da forma como termina, quando diz em Hebreus 13, 22, irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação. Portanto, ele também saúda a igreja, saúda os líderes e, portanto, tem uma conclusão também, que é: a graça de Deus esteja sobre vós. Portanto, dá a ideia que é na verdade, uma epístola. A quem é que ela se destina? Nós não temos bem a certeza, mas ela é escrita aos hebreus em geral. Certamente à igreja que já estava, portanto, mais ou menos formada, mas que neste momento estava passando por algumas dificuldades, não é? A igreja estava sendo perseguida, alguns irmãos estavam exaustos, começavam a desanimar um pouco. Depois também alguns acontecimentos que deveriam ter ocorrido, ou deveriam ter ocorrido antes desta carta, que eram acontecimentos tristes, como a prisão do apóstolo Paulo, o assassinato de Tiago, portanto, irmão de Jesus e autor da carta com o seu nome, com o próprio nome,
Provavelmente o próprio Pedro já teria sido, portanto, submetido ao martírio. Estávamos assim no ano 61 da nossa era, cerca, portanto, de 30 e poucos anos depois da ascensão de Jesus. E a igreja estava, como dissemos, passando por algumas dificuldades. Eles viam que, afinal, o Senhor tardava em estabelecer o seu reino. Nós estamos plenamente conscientes que quando os apóstolos viram o Senhor Jesus subir aos céus, e aquele anjo disse: vós estáis olhando para os céus, esse Jesus que em cima foi recebido há de vir, né? Há de vir. E a igreja naquele tempo esperava que o Senhor Jesus viesse em seus próprios dias. Mas, como nós sabemos, o tempo de Deus não é o tempo dos homens, o calendário de Deus não é o nosso calendário, e o que é certo é que isto trazia algum tipo de desânimo àqueles irmãos. Portanto, a pouco e pouco eles estavam desencorajados, perdiam a fé, e alguns estavam, infelizmente, voltando às práticas do judaísmo. E é neste contexto, portanto, que o apóstolo vai enviar, portanto, uma carta reconfortante, certamente, para entusiasmar aqueles que, de alguma forma, estavam tristes, contristados, desorientados, perseguidos, com dificuldades, mesmo até de ordem financeira. Eles eram ostracizados, não eram bem olhados, certamente, pelos demais, pelos judeus em particular. Então, quando nós chegamos à Epístola dos Hebreus, há, diríamos, um argumento de peso para compreender o início, pelo menos, do livro dos Hebreus. Há aqui uma chave, que é a chave superioridade. Portanto, todas as práticas os judeus conheciam daquele tempo, eles conheciam realmente as Sagradas Escrituras, eles estavam inteirados das profecias, eles estavam inteirados, portanto, também tinham em grande, portanto, relevância na sua vida o templo, o sistema sacrificial, portanto, os dias santificados, os dias em que nenhuma obra servil eles deveriam fazer. Eles estavam realmente atentos e despertos para todas essas coisas. Simplesmente aquilo que o apóstolo quer dizer é que ele quer transportá-los, diríamos, do Antigo Testamento, da Antiga Dispensação, né, para a Nova Dispensação. E neste caso, o papel prominente do Senhor Jesus, que é realmente o essencial desta epístola. Diz assim, portanto, que Cristo é superior a Moisés, logo no capítulo 3. Portanto, tudo aquilo que eles tinham, aquelas práticas do Antigo Testamento e do sistema sacrificial, eram certamente uma sombra do real, do autêntico. E aquilo que eles querem mostrar é precisamente que Jesus é o sumo sacerdote, mas sem pecado. No capítulo 4. No capítulo 5, Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. No capítulo 7. O sacrifício de Jesus não se repete. Ele é perfeito e eficaz. Portanto, a mensagem que ele queria mostrar aqui é que realmente o Senhor Jesus, a partir dali, ele era realmente não a sombra, mas o real, aquilo que certamente deveria ser tido em conta. Podemos então agora entrar propriamente na nossa lição, e o título é A Carta aos Hebreus, e é extremamente curioso o que vem a seguir, e a nós. Meus queridos irmãos, já há pouco mencionei, tudo o que no passado foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Não seria de grande relevância se estivéssemos aqui a analisar apenas a parte histórica e teológica para os hebreus naquela época, mas tudo aquilo que aqui é apresentado é certamente de grande benefício para nós também.
O verso áureo diz, portanto, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Muito bem, temos aí já o texto exposto em baixo. Richelieu diz o seguinte, em certas batalhas é de um quarto de hora de mais ou de menos que depende a vitória ou a derrota. Quer dizer que nós devemos estar certamente atentos, perseverantes. Diríamos que perseverarmos até à morte. Este deve ser o nosso grito de guerra, né? Perseverarmos até à morte. Fazer a vontade de Deus é certamente a nossa parte. Já imaginamos o que seria, pudéssemos ouvir os discursos ou o sermão do Senhor Jesus, da boca do Senhor Jesus, ou até dos seus próprios apóstolos, mas neste momento nós não podemos ouvir o Senhor Jesus, não podemos ouvir os discípulos do seu tempo, que poderiam certamente pregar, mas temos aqui um sermão por excelência. E toda a epístola aos Hebreus é certamente um sermão completo, esta carta, portanto, dirigida aos Hebreus. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Assim, argumenta-se que a carta aos Hebreus é certamente um primeiro sermão para a exortação da igreja daquele tempo e também, por extensão, para cada de nós. A carta foi dirigida aos crentes que aceitaram Jesus, depois de passarem dificuldades, depois de muitos serem insultados e perseguidos publicamente e outros até enfrentarem problemas de ordem financeira. Mas, perdão, desculpa. É um sermão por excelência e que mostra que o Senhor Jesus era agora, portanto, o sumo sacerdote que estava certamente exercendo a sua função na pátria celestial. Na lição de domingo, para compreender este sermão e aplicarmos a mensagem a nós próprios, precisamos de entender a história da congregação e a sua situação quando recebeu esta carta do apóstolo Paulo. Vamos ler a Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz: como escaparemos nós se negligenciarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais e prodígios, e vários milagres, e para a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Portanto, esta passagem indica que a audiência dos hebreus não tinha ouvido Jesus pregar, mas foram certamente convertidos mais tarde e receberam o Evangelho por outros meios evangelísticos. Mas eles perceberam que havia certamente aqui a ação do Espírito Santo atuando na igreja. Essa salvação foi primeiramente proclamada pela pessoa do Senhor Jesus, pelos anjos, quando apareceram aos pastores, por muitos testemunhos, o caso de Simeão, de Ana a profetisa, de João Batista, e até o próprio Deus no batismo apresentou o que é o Senhor Jesus, através, portanto, daquela pomba, dizendo: este é o meu filho amado, a quem devereis ouvir. E por fim, portanto, o Espírito Santo começou a atuar de forma muito particular na história de Israel, na história da igreja neste tempo. O início da igreja
Deus derramou o seu Espírito sobre os apóstolos em Jerusalém para que os apóstolos anunciassem o Evangelho. E então nós sabemos que o Espírito Santo atuou de forma evidente quando no Pentecostes, né, foi possível que todas as pessoas que estavam ali naquele lugar, no Areópago, que eram de várias nacionalidades e que precisavam de ouvir certamente a mensagem do Evangelho, mas a ação do Espírito Santo atuou derramando, portanto, essas línguas de fogo, e cada um daqueles que estavam ali puderam ouvir na sua própria língua aquilo que os apóstolos estavam dizendo. Depois vemos o caso de Filipe, que em Atos 8 realizou grandes feitos, né? Ele expulsou demónios, ele curou, portanto, paralítico. Pedro igualmente, recordam-se, quando estava na porta, na chamada Porta Formosa, e havia ali um coxo, e ele, aquela frase que é uma frase marcante e que nós sempre gostamos de ouvir, quando eles estavam pedindo, certamente aquele homem estava pedindo ajuda, auxílio, provavelmente financeiro, não esperaria outra coisa, mas o apóstolo Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. E vemos aqui certamente a ação do Espírito Santo na igreja primitiva. Enfim, depois podemos ver Paulo no seu ministério na Ásia Menor e na Europa. Portanto, o Espírito deu aos primeiros crentes a convicção de que os seus pecados haviam sido perdoados. Assim, eles não deveriam temer o juízo e, como resultado, as suas orações deveriam ser ousadas e confiantes e a sua experiência religiosa alegre. O Espírito também libertou os escravizados pelo mal e era evidência convincente da superioridade do poder divino sobre as forças malignas. Portanto, esta foi a ação do Espírito Santo na igreja daquele tempo. Mas a igreja já estava, diríamos, muitos já estavam descontentes, desanimados, e mesmo aqueles que de alguma forma estavam mais convictos da sua fé, da sua esperança, sabemos que há momentos de luta que o inimigo não baixa os braços e vai certamente tentar perturbar aqueles que confiam no Senhor. E então, quando os crentes confessam a sua fé e se uniram à igreja, estabeleceram uma marca divisória que se distinguia do restante da sociedade. Quer dizer que, a partir do momento que eles eram convertidos, eles eram pessoas diferentes, eram pessoas de bem, eram pessoas que só faziam aquilo que era correto. Mas isto, quando o crente está realmente num mundo adverso, no mundo dos nossos dias, muitas vezes a nossa atitude, a nossa postura, a consequência da nossa conversão, que faz de nós homens e mulheres diferentes e para melhor, mas isto gera o nosso comportamento é uma crítica, é uma denúncia para aqueles que não têm, portanto, o Senhor Jesus no seu coração e na sua vida. A luta das trevas contra a luz, esta incomoda, põe a claro o mal, o ódio, o crime, a fraude, a promiscuidade, enfim, todas estas situações que nós sabemos que hoje o mundo, que imperam hoje no mundo, e que o cristão tem realmente uma certa dificuldade, muitas vezes, em se impor, porque logo surgem dificuldades. Vamos ler em Hebreus, no capítulo 10, e versículos 32 a 34. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos, ora expostos como um espetáculo, tanto do opróbrio quanto da tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados.
porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo a consciência de possuir dos vossos mesmos patrimónios superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. É assim, meus irmãos, não há dúvida que nós, quando fazemos a vontade de Deus, nós somos certamente pessoas diferentes. Alguns conhecem aquela expressão, uma expressão francesa que é noblesse oblige, quer dizer que aqueles que têm, por exemplo, cargos públicos, que têm certamente também as suas responsabilidades. Ora, se a nobreza deste mundo muitas vezes se comporta mal, se aqueles que ocupam cargos públicos nem sempre estão à altura das suas responsabilidades, não deve ser assim com a atitude, com a nobreza dos cristãos. Eles não só eles se devem pôr, são um espetáculo ao mundo, estão expostos, são visíveis, e certamente que o melhor sermão que muitas vezes nós podemos pregar é aquele sermão que às vezes até de boca fechada, mas o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa postura, o cristão deve ser por si só uma pessoa confiante, alegre, não deve ter, portanto, os olhos no chão, mas olhar em frente, para cima, para o alto, não é? De uma postura confiante, e as pessoas certamente que nos veem, portanto, nessa essa nobreza, que seja de nobreza de caráter, nobreza de obras e nobreza de ação. Sabem, nem todos nós podemos ser apóstolos. Eu gostaria que pudéssemos salientar esta nota, que nem todos podemos ser apóstolos, mas todos podemos e devemos ser epístolas, não é? Para que, como diz nas Sagradas Escrituras, nós somos uma carta exposta ao mundo para que todos possam certamente ler. Os leitores de Hebreus tiveram assim êxito em manter a sua fé e compromisso com Cristo, apesar da rejeição e da perseguição. O conflito não tardou a cobrar o seu preço. Eles lutaram e saíram vitoriosos, mas, embora cansados, eles saíram certamente vitoriosos. Vamos certamente prosseguir. Na lição de terça-feira, portanto, já mencionamos alguns desafios que os crentes enfrentaram. Ataques verbais contra a sua honra continuaram a ocorrer. Agora, sim, assim, meus queridos irmãos, às vezes nós não ficamos desanimados porque temos que estar à altura dos acontecimentos e nem sempre isso é possível, mas se Cristo consentiu fazer-se maldição para nos salvar, acharemos nós sermos desprezados por causa dele, não é? Se Jesus suportou esta afronta, nós também para nos salvar, nós também não devemos estranhar que sermos desprezados por causa dele, pela nossa fé, pelas nossas convicções. Alguns estavam na prisão naquele tempo, algum tempo pode ter esgotado a igreja financeiramente e psicologicamente, e nós aqui voltamos a pensar de que a nossa igreja, apesar de estarmos confinados, apesar de nem sempre podermos estar todos na presença do Senhor na igreja, ainda assim a fidelidade dos nossos irmãos se tem mantido através dos dízimos e através das suas ofertas. Portanto, são momentos em que aparentemente podem gerar algum mal-estar, mas como cristãos nós devemos continuar a nossa missão e perseverar até ao fim. Na lição de quarta-feira, nós temos como título a necessidade de nos encorajarmos uns aos outros.
A epístola, a história de Elias, aqui fala-nos de Elias. A história de Elias parece às vezes uma história surreal, uma história incompreensível. Como é que um homem de Deus que teve vitórias extraordinárias, e como é que ele também foi submetido ao desânimo na sua vida. Ele teve momentos extraordinários. Ele, quando teve a oportunidade de fazer multiplicar os alimentos, quando foi acolhido pela viúva de Sarepta, ele teve a oportunidade de ressuscitar um morto, neste caso, portanto, o filho desta mulher. Ele foi um homem intrépido, não é? Quando a determinada altura ele teve que ir junto do rei Acabe, entrar no seu palácio. Nós não sabemos, o relato é tão incisivo, tão direto, nós não vemos que ele tenha tido dificuldade. Ele entrou no palácio, ele não pediu para entrar, ele entrou. Ele disse a sua mensagem, né? Que não choveria durante a terra, não choveria durante 3 anos e meio, devido ao pecado de Israel, ao pecado de Acabe. Logo a seguir, ele tem aquele encontro épico, não é? Juntamente com os profetas de Baal, aquele plebiscito que ele faz ao povo, se quisessem seguir a Baal, se quisessem seguir a Deus, seguiriam também, mas há aquela oferta que é derramada, que é exposta, e que a determinada altura Elias desafia os outros profetas e diz: vamos fazer aqui um altar, cada um fará o seu altar, colocará o seu sacrifício, e então vamos pedir, portanto, aos deuses, vocês irão pedir aos deuses de Baal para que de fogo, portanto, do céu, desça fogo e consuma este sacrifício. Não aconteceu. A seguir, Elias, ainda acrescentando alguma dificuldade, mandou que regassem todo o altar com muita água, e quando ele implora realmente a Deus, Deus desce o fogo, consome não apenas a oferta, mas consome o próprio altar. Foi um tempo extraordinário para Elias. E logo a seguir, nós vemos Elias que se encontra desanimado porque Jezabel, a mulher de rei Acabe, que era uma mulher idólatra e ímpia, ameaçou, portanto, Elias. Elias tem aqui um comportamento que nós não compreendemos. Como é que um homem de Deus que passou tantos episódios positivos, tantas vitórias, e diante da ameaça de uma mulher, ele se vai refugiar? Mas Deus não abandona. Deus vai fazer com que ele readquira novamente as suas forças e a sua energia. E aqui é importante nós percebermos que a questão da nossa saúde é certamente importante. E o que é que Deus fez aqui com Elias? A primeira coisa que ele fez foi alimentá-lo, dar-lhe realmente de beber, e depois de poder descansar. Mas logo a seguir ele tinha que ir um caminho. E foi a caminho de quê? Foi a caminho do monte Horebe, do monte Sinai. E ali ele se colocou, portanto, numa caverna, se escondeu numa caverna, e o seu desejo era que o Senhor terminasse com o seu sofrimento, com a sua angústia. Mas sabem, meus queridos irmãos, o Monte Horebe ou o Monte Sinai, portanto, são os dois o mesmo espaço físico. Ele teve necessidade de ir a Horebe. Foi naquele lugar onde o Senhor entregou, portanto, a lei ao povo de Israel. E era importante que Elias passasse 40 dias, nós estamos a ver a imagem, né? 40 dias a andar o povo de Israel ali no deserto.
Ele 40 dias e 40 noites, ele não se alimentou a não ser daquilo que o Senhor lhe deu. Ele deu-lhe força e energia, mas apesar de tudo ele se foi esconder-se, mas ele tinha necessidade realmente de passar pelo monte de Horebe. Nós não sabemos, até muito provavelmente o Senhor Jesus também passou pelo monte de Horebe quando na sua infância, pelo menos no deserto de Horebe, quando tiveram os seus pais e ele de se refugiarem no Egito. E agora entramos certamente naquilo que nós podemos considerar os últimos dias. Pois ainda bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e quê? E não tardará, mas o meu justo viverá da fé. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meus prezados irmãos, estes últimos dias não eram certamente os últimos dias apenas dos apóstolos e dos destinatários desta carta, mas é certamente para cada um de nós. Nós devemos certamente caminhar pelo deserto desta vida até Horebe, até termos esse encontro com o nosso Deus. O meu desejo, meus prezados irmãos, é que nós possamos nunca desistir dos nossos princípios, permanecermos sempre fiéis. E há 3 coisas que nós, como cristãos, nunca deveríamos deixar de fazer. A primeira é não abandonar a congregação. Nós hoje abandonamos a congregação, o espaço físico, mas não abandonamos a igreja. Mas também digo que nem sempre podemos estar todos na igreja, pelas circunstâncias que temos, mas também temos pena que haja irmãos que não congregam na igreja, mas se calhar congregam nos supermercados. E deveríamos certamente ter a necessidade de procurar os alimentos físicos, e aí nós nos expomos. Não deveríamos ter receio também de virmos, portanto, à igreja e de nos exortarmos. Daí, embora aqui a igreja não é certamente apenas o espaço físico, a igreja certamente é cada um de nós. Em segundo lugar, não deveríamos abandonar o conhecimento da Bíblia. Devemos sempre, como aqui dizia o apóstolo, que muitos deles já deveriam estar a comer alimento mais sólido, mas ainda precisavam realmente de leite para o seu alimento. Estavam ainda muito infantis, diríamos, no seu crescimento, no seu desenvolvimento espiritual. Portanto, não devemos abandonar o conhecimento da Bíblia. E, em terceiro lugar, o cristão nunca deve deixar de seguir o exemplo de Cristo. Assim, meus caros irmãos, gostaria de ler então, para finalizar, um texto que acho que é extraordinário e útil para cada um de nós. Hebreus, portanto, capítulo 12, versículo 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Que o Senhor realmente nos fortaleça e possamos estar à altura destes acontecimentos dos últimos dias, mas devemos prevalecer até ao fim. E se fizermos isso, com a ajuda do Espírito Santo nas nossas vidas, nós seremos certamente vencedores. Que o Senhor vos abençoe a todos. Amém.